Você sabia que existe algo que faz o inferno inteiro tremer de medo? Não é um exército. Não é uma arma. É algo que você pode fazer agora mesmo, neste exato momento. E que tem o poder de mudar destinos eternos. Eu sei disso porque eu estive do outro lado. Eu vi com meus próprios olhos o que acontece no mundo espiritual, quando a igreja ora unida, e o que presenciei mudou minha vida para sempre. Meu nome não importa. O que importa é que durante anos eu servi as trevas. Eu era uma bruxa. Não aquelas bruxas de fantasia que você vê em filmes. Eu praticava magia real, feitiços reais, pactos reais, e eu via coisas que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Eu tinha poder. Eu tinha conhecimento. Eu tinha demônios ao meu lado, mas havia algo que me apavorava, algo que fazia meus guias espirituais fugirem em desespero, algo que quebrava todos os meus rituais mais poderosos. Era a oração, mas não qualquer oração. Não aquelas orações mecânicas, repetidas sem fé, ditas apenas por costume. Eu falo da oração verdadeira, da oração que sai do coração, da oração de alguém que realmente acredita no poder do nome de Jesus. E quando essa oração era feita por uma igreja unida, em um só propósito, o caos se instalava no mundo espiritual. Demônios fugiam. Planos eram desfeitos. Pessoas eram libertas. Eu testemunhei isso. E hoje vou revelar para você o que acontece nos bastidores da batalha espiritual, quando o povo de Deus se levanta para orar. Prepare seu coração, porque o que você vai ouvir vai abalar suas estruturas, vai fazer você enxergar a oração de uma forma completamente diferente. E talvez, apenas talvez, vai salvar sua vida, ou a vida de alguém que você ama. Se você acredita no poder da oração, escreva nos comentários agora. Eu creio no poder da oração. Declare isso, porque sua declaração já começa a movimentar o mundo espiritual, neste momento. Durante 15 anos eu vivi nas trevas. Não era algo que eu escondia. Era minha identidade. Eu era conhecida no meio esotérico. Pessoas me procuravam para resolver problemas que a religião não resolvia. Vinham até mim querendo amarrações amorosas, vinganças, proteção espiritual, contato com mortos. E eu entregava resultados, porque eu tinha poder de verdade. Poder que vinha de entidades que eu chamava de guias, mas que hoje sei exatamente o que eram. Comecei ainda jovem. Minha família tinha envolvimento com práticas espirituais desde gerações passadas. Minha avó era benzedeira, minha mãe lia cartas. Eu cresci vendo velas acesas, oferendas preparadas, banhos de ervas sendo feitos. Para mim aquilo era normal. Era tradição, era cultura. Ninguém nunca me disse que havia perigo nisso. Aos 17 anos, tive minha primeira experiência sobrenatural real. Durante um ritual de lua cheia, algo se manifestou. Não foi apenas uma sensação. Foi físico. A temperatura do ambiente caiu bruscamente. As velas apagaram sozinhas. E eu ouvi uma voz clara e profunda, prometendo poder, conhecimento e proteção em troca da minha devoção. Eu aceitei. Naquele momento eu achei que estava sendo escolhida. Que o era special, que tinha um dom. Os anos seguintes foram de ascensão. Quanto mais eu me aprofundava, mais poder eu recebia. Eu via espíritos. Eu tinha visões. Eu sabia coisas sobre as pessoas sem que elas me contassem. Meus rituais funcionavam. As pessoas voltavam agradecendo. Eu ganhava dinheiro. Eu tinha respeito, mas havia um preço que eu não percebia estar pagando. Minha vida pessoal era um caos. Meus relacionamentos não duravam. Eu tinha pesadelos constantes. Acordava com marcas no corpo. Ouvia vozes durante a madrugada. Tinha crises de pânico sem explicação. Mas eu justificava tudo. Achava que era apenas o preço do poder. Que toda bruxa passava por isso. Que o era normal. Até que algo começou a me incomodar profundamente. Sempre que alguém orava por mim, mesmo sem eu saber, eu sentia. Era uma sensação física de queimação. De pressão no peito. De agonia. Meus guias espirituais ficavam agitados. Me diziam para me afastar de igrejas, para não ouvir louvores, para não ler a Bíblia. E quanto mais eles insistiam nisso, mais curiosidade eu tinha. Por que eles tinham tanto medo de Jesus? Se meus guias eram tão poderosos, por que tremiam ao ouvir aquele nome? Essa pergunta começou a me consumir, e foi ela que deu início
a minha jornada de descoberta. Uma jornada que me levaria a testemunhar coisas que nenhum ser humano deveria ver. Coisas que acontecem no mundo espiritual, quando a igreja ora unida. A primeira vez que eu vi o que realmente acontece quando alguém ora foi por acidente. Eu estava fazendo um trabalho espiritual para uma cliente. Ela queria amarrar o marido, que estava querendo se separar. Era um ritual complexo que levaria 3 noites seguidas. Na segunda noite, enquanto eu estava em transe profundo, conectada com minhas entidades, algo estranho aconteceu. Senti como se uma onda de calor tivesse invadido o ambiente. Meus guias começaram a gritar. Não era uma comunicação mental suave como de costume. Eles estavam em pânico, berrando para que eu encerrasse o ritual imediatamente. Tentei perguntar o que estava acontecendo, mas eles simplesmente fugiram, desapareceram. Me deixaram sozinha ali, no meio do ritual, sem entender nada. Foi então que tive a visão. Meus olhos espirituais se abriram, e eu vi algo que jamais esquecerei. Acima da casa da minha cliente, havia luz. Não era luz física, era luz espiritual brilhante, intensa, quase insuportável de olhar. E dentro daquela luz, havia figuras anjos, guerreiros celestiais. Eles estavam posicionados como um exército, protegendo aquela casa. Naquele momento, entendi. A mãe do marido estava orando. Ela era crente, e suas orações haviam criado uma barreira que meu feitiço não conseguia atravessar. Quanto mais eu tentava forçar a entrada espiritual naquela casa, mais aqueles anjos se posicionavam firmemente. Eles não atacavam, apenas bloqueavam, mas sua presença era aterrorizante para qualquer coisa das trevas. Tive que devolver o dinheiro da cliente. Disse que o caso era muito complexo e que não conseguiria resolver. Mas a verdade é que eu tinha acabado de descobrir algo perturbador. Existe um poder maior que o meu, um poder que as trevas não conseguem enfrentar. E esse poder estava nas mãos de pessoas comuns, que apenas se ajoelhavam e oravam. Comecei a investigar. Passei a observar espiritualmente as pessoas antes de aceitar trabalhos. E descobri um padrão assustador. Toda pessoa que tinha alguém orando por ela tinha proteção espiritual. Podia ser uma avó intercedendo, um filho que se converteu, um vizinho que incluiu aquela pessoa na lista de oração da igreja. Não importava, a oração criava escudos que demônios não atravessavam. Mas havia algo ainda mais impressionante. Quando uma igreja inteira se reunia para orar por uma causa específica, o impacto no mundo espiritual era devastador. Eu testemunhei isso quando uma denominação da cidade fez uma vigília de oração de 3 dias. Eles estavam orando por libertação de jovens do vício das drogas. Durante aqueles 3 dias, o território espiritual da cidade mudou completamente. Era como se uma tempestade tivesse se formado no mundo invisível. Demônios que controlavam pontos de droga ficaram desesperados. Eles perdiam o domínio sobre os viciados. Vícios de anos eram quebrados da noite para o dia. Pessoas que nunca haviam conseguido largar as drogas de repente, não sentiam mais vontade de usar. Eu via os demônios tentando se reagrupar, tentando recuperar o controle, mas não conseguiam. A oração unida havia criado uma onda espiritual tão poderosa que eles simplesmente não tinham força para resistir. Alguns foram expulsos da região completamente, outros ficaram enfraquecidos, sem capacidade de atuação. Foi a primeira vez que senti medo real do que eu estava envolvida. Porque se a oração conseguia fazer isso, o que mais ela poderia fazer? Se um grupo de pessoas comuns, apenas falando com Deus, tinha poder para desmantelar estruturas demoníacas inteiras. Então, o que eu estava servindo não era tão poderoso quanto eu pensava. Na verdade, o que eu servia era covarde. Fugia. Se escondia. Tremia diante da simples menção do nome de Jesus. Mas eu ainda não estava pronta para abandonar tudo e eu tinha medo. Medo do que aconteceria comigo se eu traísse minhas entidades. Medo de perder meu poder, meu sustento, minha identidade. Então continuei. Mas agora eu sabia a verdade, e essa verdade começou a me destruir por dentro. Se você está lendo isso agora, entenda uma coisa. Suas orações têm poder, muito mais poder do que você imagina. Quando você ora, coisas acontecem no mundo espiritual. Demônios recuam. Anjos são enviados. Situações são mudadas. Vidas são salvas. Por isso escreva nos comentários agora. Senhor, abre meus olhos espirituais. Faça essa oração. Porque ver a realidade espiritual muda tudo. O que vou contar agora
Foi o momento que partiu minha vida em duas: o antes e o depois. O dia em que vi o que ninguém deveria ver, e sobrevivi para contar. Fazia 6 meses que eu vinha observando o poder da oração. 6 meses lutando internamente entre continuar nas trevas ou buscar a luz. Meus guias espirituais perceberam minha hesitação. E quando entidades das trevas percebem que estão perdendo o controle sobre alguém, elas não deixam a pessoa ir embora facilmente. Começaram os ataques, pesadelos violentos todas as noites. Paralisia do sono acompanhada de presenças malignas. Vozes me ameaçando. Objetos se movendo sozinhos. Eu estava sendo atormentada pelas mesmas entidades que antes me protegiam. Eles queriam me quebrar, me fazer desistir de questionar, me forçar a uma submissão ainda mais profunda. Numa terça-feira à noite, depois de 3 dias sem conseguir dormir direito, tomei uma decisão desesperada. Fiz um ritual de consagração total. Era um pacto definitivo, irreversível, segundo a tradição. Eu entregaria minha alma completamente em troca de paz, e ainda mais poder. Estava exausta. Queria que tudo aquilo acabasse. Preparei o altar. Acendi as velas negras. Desenhei o círculo de proteção. Comecei o cântico de invocação. A presença demoníaca se manifestou rapidamente. Mais forte do que nunca. O ambiente ficou denso, sufocante. Senti o cheiro característico de enxofre. A temperatura caiu tanto que eu podia ver minha própria respiração. Então aconteceu algo inesperado. No momento exato em que eu ia pronunciar as palavras finais do pacto, ouvi uma batida na porta. Irritada, tentei ignorar, mas as batidas continuaram. Insistentes. Desesperadas. Alguém estava gritando meu nome do lado de fora. Era minha vizinha. Uma senhora evangélica que sempre tentava falar de Jesus comigo. Eu sempre a evitava, mas naquela noite ela estava na minha porta, dizendo que Deus havia mandado ela orar por mim, que ela tinha acordado de madrugada, com meu nome martelando no coração, que o Espírito Santo havia dito que eu estava em perigo de morte. Tentei mandá-la embora. Disse que estava ocupada, mas ela não saiu, ficou ali, do lado de fora da porta, e começou a orar, em voz alta. E quando ela pronunciou o nome de Jesus, o inferno se soltou dentro da minha casa. As entidades que estavam comigo entraram em desespero total. Começaram a gritar, a me ordenar que fizesse a mulher calar a boca. O círculo de proteção que eu havia desenhado se quebrou. As velas explodiram, cacos de vidro voaram por todo lado e o caiu show, sentindo uma dor indescritível no peito. Como se estivessem arrancando algo de dentro de mim. E foi nesse momento que meus olhos espirituais se abriram completamente. O que vi me fez entender por que demônios tremem diante da oração. Porque o inferno inteiro teme, quando a igreja ora unida. Eu vi a dimensão espiritual se rasgar, como se um véu tivesse sido removido. E do outro lado, havia um exército. Não eram apenas anjos. Era uma multidão incontável de seres de luz, organizados em formação de batalha. E à frente deles, uma figura que irradiava uma luz tão intensa que eu não conseguia olhar diretamente. Jesus, ele estava ali, real. Mais real do que qualquer coisa que eu já havia experimentado. Mais real do que os demônios que eu servia. Mais real do que eu mesma. E ele olhou para mim. Não foi um olhar de condenação, foi um olhar de amor tão profundo, tão puro, que quebrou todas as correntes que me prendiam instantaneamente. Os demônios fugiram. Não lutaram. Não resistiram. Simplesmente fugiram em terror, porque na presença dele, as trevas não têm poder algum. Nenhum. Elas só dominam, onde ele não é reconhecido, onde ele não é invocado, onde ele não é bem-vindo. Cai dos joelhos, chorando incontrolavelmente. Todos os anos de engano, de manipulação, de servidão, as trevas desmoronaram naquele instante. Eu tinha servido mentirosos, tinha dado minha vida a seres que não tinham poder real algum, que só conseguiam atuar porque eu mesma havia dado permissão. E que fugiam covardemente diante de uma simples oração feita em nome de Jesus. Minha vizinha entrou. A porta havia se aberto sozinha. Ela me encontrou no chão, em meio aos destroços do meu altar profanado. Me abraçou, continuou orando, e pela primeira vez na vida eu orei também. Não foi uma oração decorada, não foi um ritual. Foi um grito desesperado do meu coração. Jesus, me salva. Eu não quero mais isso me tira da quei. E ele
me tirou. Naquela noite eu não apenas abandonei a bruxaria. Eu fui literalmente arrancada das garras do inferno. Fui liberta. Fui salva. Não por força minha. Não por merecimento, mas porque alguém orou. Porque uma mulher obedeceu à voz de Deus e foi bater na porta de uma bruxa no meio da madrugada. Mas a história não termina aí, porque o que eu experimentei naquela noite foi só o começo. Deus me mostrou algo ainda mais profundo. Ele me levou a ver o que acontece no céu quando a igreja ora unida. E o que vi mudou completamente minha compreensão sobre oração, sobre guerra espiritual, sobre o poder que os verdadeiros filhos de Deus carregam. Porque existe uma diferença entre uma pessoa orando sozinha e uma igreja inteira orando unida. A diferença é a mesma que existe entre uma vela acesa e um incêndio florestal. Ambos têm fogo, mas o impacto é incomparável. Os primeiros dias após minha libertação foram os mais difíceis da minha vida, não porque eu me arrependesse da decisão, mas porque pela primeira vez, eu estava enxergando a realidade sem os filtros das trevas. E a realidade era assustadora. Eu havia perdido tudo. Meus clientes me abandonaram. Minhas amigas do meio esotérico me deram as costas. Algumas até me amaldiçoaram publicamente. Minha família não entendia o que estava acontecendo. Achavam que eu tinha enlouquecido, que estava sendo manipulada pela igreja. Eu fiquei sozinha, mas pela primeira vez na vida, eu não estava vazia. Minha vizinha me levou para a igreja dela. Lembro que tremia ao atravessar a porta. Ainda havia medo, medo de que aquele lugar me rejeitasse, medo de não ser aceita por causa do meu passado. Mas o que encontrei foi o oposto. Encontrei pessoas que não me julgaram, que me abraçaram, que choraram comigo, que oraram por mim sem me conhecer. Nos primeiros cultos, eu só chorava. Não conseguia cantar. Não conseguia levantar as mãos. Apenas chorava, porque estava sendo curada de anos de tormento. Anos de medo. Anos de solidão disfarçada de poder. O louvor que antes me queimava agora me limpava. A presença de Deus que antes me afastava, agora me abraçava. Mas a libertação não foi instantânea em todas as áreas. Meu corpo estava livre, mas minha mente ainda carregava memórias, conhecimentos, traumas. Havia noites em que acordava em pânico, achando que os demônios tinham voltado. Tinha que orar, ler a Bíblia, colocar louvores, para acalmar meu coração. Aprendi que libertação é um processo. O início é sobrenatural, mas a renovação da mente é diária. A igreja me discipulou. Me ensinou quem eu realmente era. Não uma bruxa, não uma serva das trevas, mas uma filha de Deus criada à imagem e semelhança dele. Com propósito, com valor, com destino eterno. Coisas que eu nunca havia ouvido antes, ou que havia ouvido, mas rejeitado por orgulho e cegueira espiritual. 3 meses após minha conversão, fui batizada. Quando desci nas águas, senti fisicamente algo sendo arrancado de mim. Eram as últimas amarras, os últimos vínculos espirituais, que ainda me prendiam ao passado. Quando emergi, era uma nova criatura. O velho havia passado. Tudo se fez novo. Não era apenas um versículo bonito. Era minha realidade. Comecei a trabalhar em uma loja. Trabalho simples, salário humilde, mas era trabalho honesto. Não havia mais sangue nas minhas mãos. Não estava mais destruindo lares, amarrando pessoas, abrindo portas para demônios. Eu dormia em paz. Algo que não acontecia há 15 anos. Paz verdadeira. Não a paz falsa que as entidades prometiam, mas a paz que excede todo entendimento. E então, Deus começou a me mostrar meu propósito. Eu tinha conhecimento do mundo espiritual. Conhecimento de como o inimigo opera, de suas estratégias, de suas mentiras. E Deus queria usar isso não para glorificar as trevas, mas para libertar pessoas que ainda estavam presas onde eu estive. Comecei a testemunhar, primeiro na igreja, depois em pequenos grupos. Meu testemunho era chocante. Muitas pessoas nunca tinham ouvido nada parecido, mas despertava algo nelas. Despertava a compreensão de que a batalha espiritual é real. Que oração não é apenas um ritual religioso, que existe um mundo invisível em guerra constante, e que nossas decisões aqui têm consequências eternas. Pessoas começaram a me procurar. Traziam casos de familiares envolvidos com ocultismo, jovens que haviam feito pactos, casas com manifestações demoníacas, e Deus me usava, não com meu poder. Eu não tinha poder algum, mas com o poder dele,
manifestado através da oração e da autoridade do nome de Jesus. Vi pessoas sendo libertas. Vi lares sendo restaurados. Vi jovens abandonando drogas, feitiçaria, prostituição, e cada libertação me confirmava algo que Deus havia colocado no meu coração. Meu passado não foi em vão. Ele estava redimindo cada ano que eu passei nas trevas, estava transformando minha história de destruição em testemunho de restauração. Hoje eu não tenho vergonha do que fui, porque o que fui apenas glorifica ainda mais o que Ele fez em mim. Eu estava morta e fui ressuscitada. Estava cega e agora vejo. Estava presa e fui liberta. E se Ele fez isso por mim, Ele pode fazer por qualquer pessoa. Não importa quão longe você foi, não importa o que você fez. Não importa quantos pactos você assinou, o sangue de Jesus quebra tudo. A diferença na minha vida é visível em todas as áreas. Antes eu tinha dinheiro, mas não tinha paz. Tinha poder, mas não tinha alegria. Tinha conhecimento, mas não tinha sabedoria. Hoje eu tenho menos materialmente, mas sou infinitamente mais rica, porque tenho Jesus. E quem tem Jesus, tem tudo. Se você está assistindo isso, e está envolvido com qualquer prática ocultista, eu te imploro, saia, enquanto há tempo. Você está sendo enganado. Essas entidades não te amam, não querem seu bem, querem sua alma, querem te destruir. E vão fazer isso sorrindo, prometendo poder e proteção, enquanto te arrastam para o inferno. Mas se há alguém orando por você, saiba que essas orações estão criando brechas para que a luz chegue até você, estão enfraquecendo as correntes que te prendem, estão preparando o caminho para sua libertação. E um dia, talvez quando você menos esperar, Jesus vai se revelar a você, e naquele dia, você vai ter que escolher. Eu escolhi a vida. E você? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Pode ser alguém que está envolvido com esoterismo, pode ser alguém que acha que está apenas seguindo uma religião inofensiva, pode ser alguém que está sem esperança. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que Deus vai usar para salvar uma vida. Depois de tudo o que vivi, aprendi verdade sobre oração, que a maioria dos cristãos desconhece. Não porque sejam segredos escondidos, mas porque muitos nunca pararam para entender o que realmente acontece quando oram. Vou compartilhar com vocês o que Deus me revelou e o que testemunhei no mundo espiritual. Primeira verdade: nem toda oração tem o mesmo impacto espiritual. Existe diferença entre oração mecânica e oração de fé. Quando alguém ora apenas repetindo palavras decoradas, sem envolvimento do coração, sem expectativa real, aquela oração não atravessa o teto. Parece duro dizer isso, mas é a verdade. Demônios riem de orações vazias. Eles sabem quando há fé genuína e quando é apenas religiosidade. Oração eficaz precisa de 3 elementos: fé verdadeira, perseverança e alinhamento com a vontade de Deus. Fé verdadeira é crer que Deus está ouvindo e vai responder. Não é apenas esperança, é certeza. É orar como se já tivesse recebido. Perseverança é não desistir depois da primeira oração. É continuar mesmo quando parece que nada está acontecendo. E alinhamento é orar dentro do propósito de Deus, não apenas pelos nossos desejos egoístas. Quando esses 3 elementos se juntam, a oração se torna uma arma espiritual poderosa. Eu via isso acontecer. Vi orações literalmente atravessando dimensões espirituais, chegando ao trono de Deus e voltando com anjos designados para executar a resposta. É real, não é simbólico. E literal. Segunda verdade: oração em línguas é uma das armas mais temidas pelos demônios. Eu não entendia isso quando era bruxa. Só sabia que quando alguém começava a orar em línguas perto de mim, eu sentia uma repulsa física insuportável. Hoje entendo o porquê. Quando você ora em línguas, seu espírito está orando diretamente com Deus, sem a interferência da sua mente limitada. Você está orando mistérios, está orando a vontade perfeita de Deus. E demônios não conseguem interceptar ou entender essas orações para criar contra-ataques. Terceira verdade: jejum potencializa a oração. Quando você nega sua carne para buscar a Deus, você cria uma atmosfera espiritual diferenciada. O jejum quebra fortalezas, que a oração, sozinha às vezes não quebra. Existem tipos de demônios que só saem com oração e jejum. Jesus mesmo disse isso.
Não é porque Deus precisa que você passe fome, é porque o jejum demonstra sua seriedade, sua dependência total dele, e quebra o domínio da carne sobre seu espírito. Quarta verdade. Oração unida multiplica o poder. Uma pessoa orando movimenta o céu. Mas quando 2 ou 3 se reúnem em nome de Jesus, concordando no mesmo propósito, o impacto é exponencial. Não é apenas adição, é multiplicação. Uma pode fazer 1000 fugir, mas 2 fazem 10.000. É princípio bíblico, e é realidade espiritual. As maiores libertações que testemunhei aconteceram quando havia concordância em oração. Agora vou ensinar como se proteger de ataques espirituais, porque quando você começa a orar de verdade, o inferno vai perceber, e vão tentar te fazer parar. Os ataques vêm de várias formas: desânimo repentino, distrações constantes, conflitos familiares, doenças inexplicáveis, pensamentos de desistência. A primeira proteção é a armadura espiritual, descrita em Efésios 6. Não é metáfora, é instrução prática. Capacete da salvação protege sua mente. Couraça da justiça protege seu coração e emoções. Cinturão da verdade protege contra mentiras. Calçado do evangelho da firmeza. Escudo da fé bloqueia ataques diretos. Espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é sua arma de ataque. Você precisa colocar essa armadura diariamente, através de oração e confissão. Segunda proteção é a cobertura do sangue de Jesus. Não é frase de efeito, é aplicação espiritual, real. Quando você declara o sangue de Jesus sobre sua vida, família, casa e projetos, você está criando um selo de proteção que demônios não podem violar. Eles podem até tentar, mas não conseguem penetrar. O sangue é inviolável. Terceira proteção é permanecer em santidade. Pecado não confessado abre brechas, é porta de entrada para a opressão demoníaca. Não estou dizendo que você precisa ser perfeito, estou dizendo que quando você peca, não pode deixar aquilo ali. Precisa confessar, se arrepender, fechar a brecha. Vida de santidade não é religiosidade, é consciência espiritual. Sobre a eternidade, preciso ser direta. Inferno é real, não é apenas a ausência de Deus, é tormento consciente e eterno. Eu tive vislumbres daquele lugar através de visões que Deus me deu. Vi pessoas que conheci na terra, vi celebridades, pessoas que achavam que estavam salvas, mas não estavam. Pessoas que viveram para si mesmas, pessoas que rejeitaram Jesus. O que mais me impactou foi perceber que no inferno não há segunda chance, não há arrependimento que mude a situação. É final. É eterno. É desesperador, e o pior: as pessoas lá sabem que mereciam estar ali. Não culpam Deus, culpam a si mesmas. Porque tiveram oportunidades e rejeitaram. Céu também é real. Não é um estado de espírito, é um lugar literal, de glória indescritível, de paz perfeita, de alegria eterna. Mas só chega lá quem aceitou Jesus como único Senhor e Salvador. Não por obras, não por religião, não por ser boa pessoa, mas por aceitar o sacrifício de Cristo na cruz. A preparação para a eternidade começa agora. Hoje, neste momento. Você precisa ter certeza absoluta da sua salvação. Precisa ter um relacionamento real com Jesus. Não apenas conhecer sobre Ele, mas com reclopesament. E esse relacionamento se desenvolve através de oração, leitura da palavra, obediência e comunhão com outros crentes. Se você nunca fez uma oração de entrega, faça agora. Não precisa ser elaborada. Pode ser simples. Jesus, eu reconheço que sou pecador. Reconheço que preciso de um Salvador. Aceito o seu sacrifício na cruz. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Seja meu Senhor. Essa oração, feita com sinceridade, muda seu destino eterno. E se você já é convertido, mas está com a vida de oração fraca, recomeçe. Não importa quanto tempo você ficou afastado, não importa quantas vezes você falhou, Deus está esperando você voltar. Ele não desistiu de você. Então não desista da oração. Escreva nos comentários: eu não vou desistir da oração. Declare isso publicamente. Deixe registrado, porque sua declaração tem poder. E quando o desânimo vier, você vai lembrar que fez um compromisso. Chegamos ao final desta jornada,
mas na verdade este é apenas o começo da sua compreensão sobre o poder que você carrega. O começo da sua vida de oração transformada. O começo da sua consciência sobre a batalha espiritual que acontece todos os dias, quer você perceba ou não. Eu trouxe para você uma perspectiva que poucos têm. A visão de alguém que esteve dos dois lados, que serviu às trevas e conheceu suas estratégias, que testemunhou a guerra espiritual de dentro do campo inimigo, e que foi resgatada pelo poder da oração de uma mulher que obedeceu à voz de Deus. A mensagem principal que quero deixar gravada no seu coração é esta: sua oração importa mais do que você consegue compreender. Cada vez que você se ajoelha, cada vez que você clama o nome de Jesus, cada vez que você intercede por alguém, coisas acontecem no mundo invisível. Demônios recuam, anjos são mobilizados, situações são revertidas, vidas são salvas. O inferno treme quando você ora, não porque você seja poderoso por si mesmo, mas porque você está conectado com o Todo-Poderoso, porque você carrega o nome que está acima de todo nome, porque você tem acesso direto ao trono da graça, e isso aterroriza as trevas. Nunca subestime o poder de uma oração simples. Foi uma oração simples que me salvou. Não foi um ritual elaborado, não foi um culto especial. Foi uma mulher, no meio da madrugada, batendo na porta de uma bruxa e dizendo o nome de Jesus. E aquele nome quebrou 15 anos de servidão demoníaca instantaneamente. Você pode ser esse instrumento na vida de alguém. Talvez Deus coloque um nome no seu coração agora. Alguém que você conhece que está perdido, que está envolvido com coisas que não deveria, que está sofrendo ataques espirituais, que está sem esperança. Não ignore esse impulso. É Deus querendo usar você para mudar uma história, para resgatar uma vida, para abrir os olhos de alguém que está cego. Eu também quero falar com você que está assistindo isso e sabe que precisa de libertação. Você que está envolvido com práticas que parecem inofensivas, mas que estão te amarrando espiritualmente. Tarô, astrologia, simpatias, rituais, entidades, guias espirituais. Você sabe que não está em paz. Sabe que há algo errado. Sabe que está preso. Hoje pode ser o dia da sua libertação, assim como foi o meu. Você não precisa esperar chegar no fundo do poço. Não precisa perder tudo. Não precisa passar por tudo que passei. Você pode escolher agora. Jesus está estendendo a mão. Ele não te rejeita. Não importa o que você fez. Não importa com o que você se envolveu. Ele quer te libertar. Quer te dar vida nova. Quer te dar propósito verdadeiro. Tudo que você precisa fazer é dar um passo. Um passo do fé. Renunciar tudo que te prende. Pedir perdão. Aceitar Jesus como Salvador. E Ele fará o resto. Ele enviará pessoas para te ajudar. Te colocará numa igreja que vai te discipular. Te ensinará a andar nos caminhos dele. Te curará das feridas do passado. Te dará futuro e esperança. Mas você precisa decidir. Ninguém pode decidir por você. Nem Deus força sua vontade sobre você. Ele te dá livre-arbítrio. E com esse livre-arbítrio, você escolhe seu destino eterno. Então, escolha a vida. Escolha Jesus. Escolha libertação. Para você que já é filho de Deus, mas estava desanimado com a oração, eu espero que este testemunho tenha reacendido algo dentro de você. Que tenha mostrado que sua oração não é em vão. Que tenha revelado que você tem mais poder do que imaginava. Não desista. Continue orando. Continue intercedendo. Continue batalhando espiritualmente, porque suas orações estão mudando realidades que você nem consegue ver. E quando vocês orarem unidos como igreja, como família, como grupo, saibam que estão liberando um poder capaz de transformar territórios inteiros, de quebrar maldições geracionais, de libertar cativos, de trazer avivamento. O céu responde oração unida de forma extraordinária. Agora eu preciso do seu compromisso. Preciso que você faça 3 coisas que vão impactar, não apenas sua vida, mas a vida de outras pessoas. Primeiro, vá nos comentários agora e escreva: o inferno treme quando eu oro. Declare isso. Profetize isso sobre sua vida. Deixe registrado. Porque é verdade. É realidade espiritual. E quando você declara, você ativa essa verdade sobre você. Segundo,
Compartilhe este testemunho. Mande para aquela pessoa que está precisando ouvir isso. Pode ser alguém desviado, alguém envolvido com o ocultismo, alguém desanimado na fé, alguém que não conhece Jesus. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que Deus vai usar para mudar uma vida eternamente. Não guarde isso só para você. Multiplique esta mensagem. Terceiro, se inscreva no canal e deixe seu like, porque assim você não perde os próximos testemunhos e revelações que vão ser compartilhados aqui. Deus tem muito mais para revelar, muitas outras histórias de pessoas que foram libertas, muitos outros ensinamentos sobre batalha espiritual e vida de oração. E você precisa estar conectado para receber isso. Eu vou encerrar com a mesma certeza que me libertou. Jesus é real. Ele é poderoso. Phil. Ele cumpre o que promete. E ele pode fazer por você o que fez por mim. Não importa onde você está, não importa o que você fez, não importa quão longe você foi, ele pode te alcançar, pode te salvar, pode te transformar completamente. O inferno treme quando a igreja ora unida. E hoje, depois de tudo que você ouviu, você não é mais a mesma pessoa. Algo mudou dentro de você. Uma consciência foi despertada. Uma fé foi ativada. Um chamado foi recebido. Agora vá e seja instrumento de transformação. Interceda, declare. Liberte, porque você tem poder. Poder no nome de Jesus. Que Deus abençoe você poderosamente. Que abra seus olhos espirituais, que te ensine a orar com autoridade, que te use para libertar cativos, e que um dia, quando nos encontrarmos na eternidade, possamos celebrar juntos as vitórias que suas orações conquistaram. Amém.